Você já parou para pensar que a nossa experiência de fé pode ressignificar a nossa forma de enxergar o mundo à nossa volta, as nossas decisões, as nossas atitudes? A temática do nosso programa hoje é o homem que vive na presença de Deus. Você vai poder acompanhar essa mensagem logo na sequência com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes você já sabe, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz isso agora. Também ativa as notificações para que você possa receber todas as informações daquilo que a gente tem feito. Curte esse vídeo e deixe lá o seu comentário. Tenho certeza que dessa maneira muitas outras pessoas também serão abençoadas pela mensagem que vem na sequência. Estou muito feliz por poder partilhar com você no programa Verdade e Vida acerca de uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, o homem que andou na presença de Deus e abalou uma nação. Vamos ouvir a leitura do texto de 1 Reis 17, de 1 a 3, e basear esta mensagem nesse texto. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. A crise era avassaladora. Desde que Salomão morreu, o grande monarca, no ano 931 a.C., é que Israel enfrentou uma crise medonha. Houve uma divisão política, uma cisão grave. Das 12 tribos, 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o Reino do Norte. Este reino durou apenas 209 anos, de 931 a 722 a.C. Nesse período, tivemos 19 reis, 8 dinastias diferentes, e todos esses reis foram homens maus, violentos, idólatras, que fizeram aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Já tinham passado pelo governo Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri e agora estava no poder o rei Acabe, que recebe o adjetivo de o pior rei de Israel. Se isso não fosse suficiente, casou-se com filha de Etbaal, chamada Jezabel, uma mulher perversa, que impôs em Israel o culto a Baal, à força da baioneta e da espada, perseguindo e matando os profetas de Deus. Portanto, é nesse tempo sombrio, de crise política, econômica, moral e espiritual, que Deus levanta não um partido político, não uma nova denominação religiosa, mas levanta um homem que vai abalar as estruturas da nação. Quem era este homem? Elias, que vai inaugurar o profetismo em Israel, que vai circular nas grandes rodas da nação e vai confrontar o mais ímpio rei da nação, que vai balançar o dedo na cara do diabo, que vai enfrentar as estruturas do mal, que vai confrontar o povo na sua apostasia e vai desafiar os profetas de Baal. Quem é este homem? 1 Reis 17, versículo 1, fala de Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Este homem vem de uma região chamada Tisbé, um lugar desconhecido, de uma região desconhecida, de uma família desconhecida.
ele mesmo um homem desconhecido. Ele não vem de uma família rica, aristocrática, ele não vem de uma família real, ele não vem de uma escola de profetas, nem mesmo era um sacerdote. Ele era um homem desconhecido, levantado por Deus para abalar uma nação. Isso mostra para nós que Deus não precisa de figurões, que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente como você, como eu, como Elias, porque ele era um homem semelhante a nós, para fazer a sua obra e impactar uma nação. E diz a Bíblia então que Elias sai do anonimato e começa o seu ministério no palácio, pregando para o rei. E ele chega para Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não haverá nem chuva nem orvalho nesses anos, segundo a minha palavra. Por que ele traz essa mensagem de juízo? Porque Israel havia se dobrado diante de Baal, o Deus lá de Sidom, Deus cananita, que agora é imposto aqui em Israel à força da espada. E eles acreditavam que Baal era o Deus das chuvas, dos trovões, que controlava as estações do ano. Portanto, quando o povo colhia suas lavouras lá no campo, ou as ovelhas davam suas crias no campo, atribuíam isso a Baal, era o padroeiro da prosperidade. Deus fecha as comportas do céu. Não cai uma gota de chuva, nem um pingo de orvalho. Com isso, Deus está desacreditando esse Deus pagão, esse ídolo abominável. E o profeta traz essa mensagem da parte de Deus, com total segurança. E você pode perguntar, mas de onde procede essa segurança de Elias? Diz lá em Tiago, que Elias, sendo homem semelhante a nós, orou com instância para não chover e não choveu, e depois de 3 anos e meio, orou para chover e choveu. É um homem que sai da presença do Rei dos Reis para a presença do Rei. Primeiro ele se prostra diante de Deus para se levantar na presença dos homens. Então, diz a Escritura, que depois de entregar essa mensagem tão severa do juízo divino à nação de Israel, Deus aparece para ele e diz assim: agora você vai se esconder junto à fronteira de Querite, lá perto do Jordão, onde tem um filete d'água que ainda jorra, e eu vou ordenar aos corvos que levem para você comida de manhã e de tarde. E Deus usa instrumentos improváveis, porque o corvo, de acordo com a lei cerimonial dos judeus, é uma ave impura e abominável. E Deus tira o seu profeta das luzes da ribalta e o manda se esconder. Porque quando Elias se retira, é a própria palavra de Deus que está se retirando, e não há juízo maior para uma nação do que Deus retirar dela a sua palavra. E por que Deus manda Elias para esse deserto? O deserto não nos promove, nos humilha, não acende as luzes dos holofotes, apaga as luzes. Ali no deserto, na solidão do deserto, Deus tinha 2 propósitos na vida de Elias. O primeiro deles é que Deus estava tirando o seu profeta da perseguição que viria, porque capítulo 18, verso 10 de 1 Reis, diz que Acabe, a partir daquele momento, considera Elias o perturbador de Israel, o seu inimigo pessoal, um homem que para ele era foragido da lei, e ele procurava Elias vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. O Deus que chama é o Deus que protege. A segunda lição é que Elias precisava depender de Deus, porque a escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Deus treinou Moisés no deserto, Deus treinou Elias no deserto, Deus treinou o seu próprio filho no deserto. Não reclame do deserto, ele não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus, onde Deus vai tonificar as musculaturas da sua alma.
Mas ainda, no deserto, Elias precisa depender do provedor mais do que da provisão. Porque no versículo 7, somos informados que a fonte que abastecia Elias secou. E quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. É hora de você conhecer o provedor e confiar no provedor mais do que na provisão. Mas agora, no versículo 8, Deus aparece para Elias e diz: agora você vai sair daqui de Querite, e você vai para Sarepta, em Sidom, e demora-te lá, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Na verdade, Deus está matriculando Elias no estágio mais avançado. A palavra Sarepta significa refinar, de onde vem a ideia de fornalha, de cadinho, de fogo. Se Deus tonificou os músculos de Elias no deserto, agora Deus vai derretê-lo na fornalha, para moldá-lo. Sarepta é uma vila que fica em Sidom, e Sidom era a terra de Etbaal, a terra natal de Jezabel. Em outras palavras, se ele está confrontando Baal aqui em Israel, ele vai ter que ir lá no quartel-general de Baal, a sede do culto a Baal no mundo, para enfrentar Baal na sua terra, no seu território, no seu campo. E é curioso que Sarepta, que ficava a 150 quilômetros ao norte, ele está sendo procurado e caçado, e Deus o manda para lá, não para sustentar uma mulher viúva, mas para ser sustentado por uma mulher viúva que está à beira da morte porque a fome visitou a sua casa. Esse é o nosso Deus, que treina os seus obreiros, que equipa os seus obreiros, que manda o homem ficar muito tempo no lugar da prova, porque a prova não vem para nos reprovar, a prova vem para nos aprovar. E Deus prepara Elias esse tempo todo, 3 anos e meio, para usá-lo um único dia no Carmelo, para confrontar o rei de Israel, para confrontar o povo de Israel, para confrontar os profetas de Baal, e para que toda a nação se dobrasse diante de Deus, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi depois que Baal foi tirado do caminho que as torrentes de Deus desceram. E as torrentes de Deus desceram porque Elias subiu para o cume do Carmelo para orar pelas chuvas restauradoras. Este é um homem que andou na presença de Deus. Este é um homem que tinha intimidade com Deus. Este era o homem que orava, o céu fechava, orava, o céu voltava a abrir. Este é o homem que pode ser, para você e para mim, um exemplo de fidelidade a Deus no meio de uma geração perversa, corrupta e má. Eu vou orar com você, porque a grande questão hoje é: onde estão os Elias de Deus? Que você seja um Elias de Deus nesta geração. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora estão nos assistindo. Peço assim, no poderoso nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Verdade e Vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para fazer isso nesse momento. Também ativa as notificações para receber sempre informações sobre o canal Verdade e Vida. Curta esse vídeo e deixa o seu comentário. Procure também o canal Verdade e Vida nas redes sociais, sempre buscando pelo @programa Verdade e Vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.